tudo bem? Voltando para mais uma aula de monitoria da disciplina de nutrição e dietética do adulto e do idoso. Quem fala é Emanuel de Castro, aluno do sexto período de nutrição. Bom, nessa aula a gente vai falar de mudanças fisiológicas no sistema digestório e de prescrição da dieta, do plano alimentar propriamente. Bom, a gente começando aí, a gente inicia falando de disfagia, que é um problema muito comum, principalmente em idosos, né? A disfagia nada mais é que uma dificuldade ou uma sensação de dificuldade da passagem do alimento ou líquido na cavidade oral para o estômago, né? E aí sintomas, a gente tem, por exemplo, uma dificuldade de manter o alimento dentro da cavidade oral, uma necessidade de engolir, de deglutir várias vezes para que tenha a sensação de que o alimento realmente passou por todo o esôfago e não está agarrar aquela sensação do alimento agarrado na garganta, né, que também é um outro sinal e sintoma, né, a sensação do alimento preso, agarrado na garganta, tudo isso são sintomas e sinais de uma disfagia. O envelhecimento e deglutição, o que vai influenciar também na própria disfagia, tá? Né? Problemas de deglutição. E aí, o que a gente está falando que envolvem que englobam esse tema? A gente fala de declínio na força e mobilidade da língua, a gente fala de redução da elevação anteriorizada da laringe, uma perda de dentição natural, o que dentro do SUS a gente observa muito. Eu falo sempre muito do SUS por conta do estágio, né, que é onde a gente tem o nosso contato. Então, você observa muito paciente com perda da dentição, né? A gente também tem uma redução da produção de saliva, o que vai atrapalhar na deglutição. Obviamente que uma das funções ali da saliva é de fazer essa lubrificação para auxiliar nessa deglutição, e aí, portanto, uma redução atrapalha, obviamente. Uma prótese dentária mal adaptada, que a gente também observa muitas vezes, o paciente tem até uma certa dificuldade para se comunicar, para falar, por conta dessa má adaptação da prótese dentária, a gente observa isso muito também no SUS, por conta de valor, né? São valores para prótese dentária, em questão odontológica, com valores altos. Então, a gente observa muito pacientes que, às vezes, não tem uma condição financeira uma condição financeira mais tranquila, né? A gente também fala de perda de olfato e paladar. O porquê? Porque aí se perde o prazer de se alimentar, né? Você perde o olfato, perde o paladar, o que tem de prazeroso ali no alimento, você também não vai ter mais. Então, isso influencia muito. A gente também tem uma deglutição mais lenta por conta do envelhecimento. A gente tem um esvaziamento gástrico mais lento por conta desse envelhecimento. Uma má higiene oral é um fator importante que pode, por exemplo, englobar uma perda de dentição. Então, o indivíduo que tem uma má higienização desenvolve algum problema dentário e aí pode ter, por exemplo, ou uma perda natural ou tem que realizar uma obturação dentária, né? E isso vai influenciar muito na alimentação. Até por conta de conseguir, a gente vai ver consistência de dieta mais para frente, e aí até mesmo para conseguir mastigar e deglutir o alimento, isso influencia. A gente também fala um pouco de refluxo, né? O refluxo que ele é ocasionado pela falha do esfíncter esofágico inferior, né? O que acontece? Esse esfíncter, né? Esfíncter que é uma musculatura orbital, né? E aí quando ela fica mais frouxa, por conta da contração ali do estômago, o que está dentro, o conteúdo gástrico, ele acaba retornando pelo esôfago, né? O que não é para acontecer em um organismo que está funcionando adequadamente. Aí, por conta dessa falha, ocorre o refluxo. O refluxo é um problema que ele pode iniciar mais tranquilo, mais simples, e se desencadear em um problema extremamente sério, né? Por conta da diferença de acidez do conteúdo que está no estômago, do conteúdo que passa no esôfago, né?
Então, é um nível de pH diferente que esse pH do estômago pode lesionar, pode e vai lesionar o esôfago do indivíduo. E aí, dietas progressivas, a gente fala, a manutenção de um organismo saudável, ele requer um plano alimentar para esse fim, né? A dieta progressiva, porque dieta progressiva ela tem que ser desenvolvida, né? A gente precisa muitas vezes ensinar o paciente a se alimentar, porque o que ele faz é, por exemplo, sentar no café da manhã e tem bolo, tem pão, tem biscoito, ele quer comer tudo. Ele não realiza o exercício de fazer escolhas. Ele não escolhe se alimentar, por exemplo, tem pão, tem bolo, eu quero comer bolo, eu vou comer um pedaço de bolo e não vou comer pão. O paciente, às vezes, ele não sabe fazer isso, ele quer comer tudo, ele come tudo que tem na mesa. Então, a gente precisa ensinar de forma progressiva, para que também o paciente não tenha, né, questões de, por exemplo, se você corta abruptamente as calorias de um paciente para fins de emagrecimento, por exemplo. Pode ser que esse paciente desenvolva um transtorno do comer noturno. Tem acontecido, a gente vê aí bastante relato ultimamente na internet, a gente vê de transtorno do comer noturno. Então, isso tudo tem que ser de forma progressiva, né? E aí, quando isso não ocorre, né, a gente fala também de ajuste de mecanismos adaptativos, né? Uma das principais características marcantes do ser humano é a adaptação, né? E quando não há uma adaptação do organismo, né, ele vai sempre buscar essa adaptação. E aí, quando não possui, o organismo está enfermo. E aí, com com uma enfermidade, uma coisa engloba a outra, igual a gente já falou nas outras aulas, e se desencadeiam diversos problemas. Então, tudo tem que ser feito de forma progressiva. E aí, na questão de prescrição da dieta, antes de prescrever esse plano alimentar propriamente dito, a gente precisa observar diversos fatores. Fatores mais simples, mais básicos e indispensáveis que a gente precisa estar observando. É para quem que a gente está prescrevendo. Então, as condições financeiras do indivíduo, a idade do paciente ou do cliente, a gente precisa observar também. A cultura do paciente influencia muito, né? Os hábitos alimentares, o que ele gosta de comer ou não, tudo isso vai influenciar muito no como a gente vai prescrever essa dieta. O quanto, o quanto que vai englobar, o quanto que é necessário de determinados macronutrientes, por exemplo, o quanto que é necessário de uma intervenção mais rígida, mais forte, né? Vai ser dessa forma que a gente vai observar. A gente vai ver também como que isso vai ser proposto, como que isso vai ser explicado, como que isso foi pensado em se realizar, né? Da onde que surgiu a ideia para determinada intervenção. Tudo isso vai influenciar e precisa ser observado. Não é simplesmente aquela ideia que as pessoas têm de que a nutrição é simplesmente você fazer uma simples conta ali de quilocalorias para o paciente, botar ele em déficit calórico e emagrecer. Não é só isso. A nutrição é muito mais do que isso. E aí, de fatores qualitativos interferentes, aqui a gente tem 3, mas existem diversos fatores que vão ser interferentes, né? No primeiro contato com a prática, você observa isso. A gente vê resistência, a gente vê teimosia ali do paciente, a gente vê questão socioeconômica, sociocultural, tudo isso é interferente e precisa ser respeitado, precisa ser pensado em cima desses fatores, porque isso influencia e tem coisas que fogem do controle do paciente. Então a gente precisa ter esse olhar cuidadoso em cima do paciente. E aí, de fatores que eu separei aqui, a gente fala de sabor, porque o sabor é muito importante. Não é só porque que você está propondo ali uma restrição, por exemplo, que há a necessidade de uma restrição mais forte, que você tem que tirar o sabor, ou que o paciente tem que achar que vai perder o sabor. Não. A dieta, a alimentação, ela tem que ter sabor para que ela seja prazerosa e seja continuada. Não adianta nada passar um plano alimentar lindo no papel, mas que não tem ali nenhum prazer para o paciente. Ele não vai seguir. Ele não vai voltar na consulta, não vai retornar. Então a gente precisa pensar nisso.
Quanto que a gente não vê de casos de pessoas falando de que iniciam uma dieta da noite para o dia, não consegue manter. Por quê? Porque não tem sabor, porque não foi feito de forma progressiva, como a gente falou anteriormente. Aí você retira um monte de coisa, tira o sabor, ou ele faz por conta própria, que tem também hoje em dia. Muita gente se automedicando, se autoprescrevendo dieta, né? Todo mundo sabe tudo. Então, aí tem essa perda de sabor, a temperatura, que também vai influenciar muito, porque a temperatura também mexe no sabor, ela vai influenciar no sabor, e o conteúdo de resíduos, que a gente fala de consistências e tudo mais. E aí de dietas terapêuticas, as dietas terapêuticas elas podem ser definidas como modificações quantitativas e qualitativas da dieta normal. O ajuste de uma dieta ele pode se dar de mudança na consistência dos alimentos, né? A gente falando de dieta geral, branda, pastosa, leve, líquida, cremosa, pastosa, liquidificada e líquidos, né? Existem diversas formas de consistências de dieta, e aí essas diversas formas elas são para propostas diferentes, para objetivos, para necessidades diferentes. A gente fala do aumento ou diminuição no valor energético, né? Aí a gente tem uma hipocalórica, com baixa caloria, uma hipercalórica, com alta caloria. A gente também fala de aumento ou diminuição no tipo de alimento, não tipo de macro e micronutrientes, tipo de alimento. O que a gente fala disso? Dieta hipossódica, dieta laxativa, com resíduo mínimo, né? Resíduo mínimo a gente fala aí de liquidificada restrita, né? E também falando de ajuste na proporção e equilíbrio de macro e micronutrientes. Então, de macro, proteína, gordura e carboidratos, e nutrientes específicos, né, os micronutrientes. Para a dieta, por exemplo, para diabético, né, que a gente vai controlar, o que foi que eu falei nas outras aulas, o que vem sendo mais utilizado. A gente tem, claro, a contagem de carboidrato para diabético, o que bem controlado, feito da forma correta, ela dificilmente você vai ter erro ali, você vai ter problemas com uma contagem de carboidrato, mas que às vezes é fora de mão realizar, o paciente não vai seguir, porque ela é mais complexa, demanda de mais paciência, né? Você vai ter os cálculos ali, o plano certinho para ser seguido. E aí o que mais vem sendo observado são dietas low carb, né? Baixa ingestão de carboidrato para paciente diabético, obviamente ligado com a prática física, para que haja essa metabolização desses carboidratos ingeridos. A gente fala também de hipoproteica, de hipolipídica, de hiper também, hiperproteica, hiperlipídica, né? Tudo de acordo sempre com a necessidade fisiológica e individual de cada paciente, né? A individualidade biológica ela tem que ser sempre levada em consideração e sempre em primeiro plano. E aí a gente tem de alteração nas consistências, que a gente falou um pouco antes aí. A gente tem de geral olive, a gente tem branda, a gente tem pastosa, semilíquida, líquida completa e líquida restritiva. Foi o que eu falei. Isso aqui vai ser mais aprofundado em dietoterapia, que se inicia no quinto período, se eu não me engano. E aí você vai estudar mais sobre isso. Por quê? Dentro de um ambiente hospitalar, por exemplo, com um paciente que tem está com um problema de deglutição, ou que não consegue, por exemplo, se alimentar de nada. Ele põe o alimento na boca, tem enjoo, e aí vem o vômito, por exemplo. Então, um paciente desse, você tem que nutrir ele de uma forma diferente. Aí você vai, além de analisar tudo isso de consistência, você analisa ali por exemplo, sondas, né? E aí você tem que fazer, é um trabalho muito árduo, né? Trabalhar com dietoterapia, porque são muitos fatores interferentes, igual eu falei para vocês. Então, por exemplo, se for trabalhar com sonda, você tem que trabalhar com gotejamento, você tem que entender sobre tudo isso. E aí isso vai ser mais bem explicado na matéria de dietoterapia e patologia da nutrição, mas que são fatores extremamente importantes que a gente saiba. Por quê? Porque são necessidades do paciente. Você vai se deparar com um paciente que não tem a condição, por exemplo, de realizar mastigação,
E aí você tem que saber o que propor para ele. Por isso que é interessante, às vezes, a gente saber alguma dieta de alguma coisa ali, algum alimento que seja preparado de uma forma diferente, para que ele se adapte ali ao que o paciente precisa. E aí, equilíbrio de nutrientes, né? A gente parte do princípio de calorias, desenvolve o plano alimentar em cima das calorias, e aí faz a divisão em proteína, lipídio e carboidrato. Cada um aí vai ter, cada macronutriente tem uma recomendação, existem diversas recomendações, por exemplo, uma das recomendações existentes é de 1 grama de proteína por quilograma de peso corporal, a gente falando de proteína, a gente tem de carboidratos, às vezes a gente vê propostas de 50% a 60% do plano alimentar correspondente de carboidrato, a gente tem de lipídio, às vezes você pode idealizar um plano com 15%, às vezes você chegando até 30% da dieta correspondente por lipídios. Então, tudo isso vai ser analisado de novo. Isso não tem um valor específico. Você vai trabalhar em cima de recomendações, obviamente, mas você também precisa observar a condição biológica do paciente, a individualidade biológica do paciente, sempre pensando nesse fator. Bom, por essa aula a gente fica por aqui e até a próxima.